Crente não praticante. Pode isso? Seja muito bem-vindo ao Café com Bíblia de hoje. Recentemente, eu coloquei em minhas redes sociais uma enquete que perguntava às pessoas a respeito da importância das atividades de meio de semana em suas igrejas. O resultado foi um tanto quanto esclarecedor. A grande maioria daqueles que participaram ativamente da enquete disseram que as atividades de meio de semana, tais como estudos bíblicos, classe de discipulado, reuniões de oração, são não apenas importantes, mas fundamentais para o seu desenvolvimento. Mas sabe o que é mais intrigante? Além destas pessoas que contribuíram, muitas outras pessoas passaram pelo perfil, leram a enquete e não responderam. Tenho para mim que não responderam porque não puderam responder. Porque pense comigo, quando eu respondo que é importante, mas não participo, eu acabo me tornando contraditório. Quando eu assumo que não é importante, eu também me torno contraditório, porque a Bíblia diz que é importante. Como entender esse fenômeno do baixo engajamento das pessoas com atividades tão basilares, tão necessárias para o desenvolvimento da comunidade cristã, para o avanço da igreja, para o avanço do povo de Deus no seu relacionamento com ele? É interessante como o livro de Atos dos Apóstolos nos oferece algumas informações muito importantes a respeito de como a igreja primitiva vivia. E o texto de Atos, capítulo 2, versos 42 a 47, diz muito a respeito desse assunto. Entre outras coisas, no verso 42 lemos: "E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações." Eu me lembro que até há um tempo atrás, cerca de uma década atrás, alguns grupos cristãos é que faziam esse tipo de segregação entre praticantes e não praticantes. Os evangélicos se opunham a este posicionamento, dizendo que, biblicamente, nós devemos ser praticantes. Devemos ser engajados com a obra de Deus, com aquilo que promove o reino de Deus. No entanto, este posicionamento foi sendo substituído ao longo dos últimos anos, a ponto de hoje, embora não declaradamente, a maioria dos evangélicos se veem como evangélicos não praticantes. Evangélicos porque estão arrolados no rol de membro das igrejas evangélicas, mas não se comprometem de fato com a causa do evangelho. Pessoas que assumem a importância do reino de Deus, porque elas entenderam que precisam buscar o reino de Deus. O que parecem ter esquecido é que nós devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Eu não sei qual é a sua relação com as atividades propostas pela sua igreja local, qual é o seu relacionamento com os ministérios da sua igreja, mas eu queria muito chamar a sua atenção para esta reflexão que é necessária. A igreja se desenvolve tendo como base estes pilares que nos parecem muito claros na palavra de Deus. Perseverar. Perseverar é continuar, permanecer, ser constante naquilo que se propôs. E esta perseverança se desenvolve na doutrina dos apóstolos. É ter na palavra de Deus a nossa única regra de fé e prática. Não apenas confessar que a Bíblia é a palavra de Deus, mas nos submeter a ela como palavra de Deus. O texto nos diz que nós precisamos perseverar na comunhão. Como ter, de fato, comunhão se nós não participamos, se nós não estamos engajados das atividades, se nós não dedicamos tempo para aprendermos mais em cultos voltados para o estudo bíblico, em reuniões de oração, em vigílias ou quaisquer atividades que a sua igreja possa promover? É impossível
ter comunhão afastado dos irmãos. Não seja um desigrejado evangélico. Não seja um crente não praticante. O texto nos diz que é necessário perseverar no partir do pão e nas orações. Perceba como existe uma íntima ligação entre estes aspectos da nossa vida que se desenvolve apenas na comunidade. Se por um lado, por causa dos acontecimentos dos últimos 2 anos, 3 anos, quem sabe, você desenvolveu esse ato de não ser praticante na sua fé, se arrependa. Creia que Deus nos chamou, a todos nós, para sermos atuantes no seu reino. E com os dons que Deus colocou especificamente em mim e em você, juntos, como uma engrenagem, nós possamos nos completar e assim servir em primeiro lugar aos propósitos do reino de Deus. A minha esperança e a minha oração é que eu e você possamos olhar para este relato bíblico e perceber que é necessário permanecer, que é necessário perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Não seja um crente não praticante, porque isso não existe. Seja alguém engajado com a obra de Deus, que vive para a glória de Deus. Há sempre tempo de mudança. Se você está aqui e quem sabe você se vê como alguém que se enquadra nestas condições, que entende a importância do reino de Deus, mas que por algum motivo você deixou de ter no reino de Deus aquilo que é principal na sua vida, mude isso. Confesse o seu pecado ao Senhor, volte-se a Ele e sirva o reino de Deus no lugar onde você está, com os dons que Deus te concedeu. Forte abraço para você, que Deus te abençoe e, é claro, como sempre, um ótimo café com Bíblia para todos nós.